seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções. Por todas as mensageiras de Capelinha, pela alma de Mariana Vicenetiuc, Cecília Vicenetiuc, pela alma de Isaura de Oliveira Lima, a pedido por uma graça, por Leandro, pela saúde e recuperação de Serafina Pega a família, pela proteção e união da comunidade, pela alma de Eric Henrique Amorim, pelas almas do purgatório, pela passagem de aniversário de Gabriele Cristo a pedido dos avós, pela restauração da família a pedido de Ana, pela passagem de aniversário de Alice de Souza Desidério, Igor Gabriel de Souza, Sérgio Roberto Vicente. Vamos fazer a oração a São José em pé. Lembrai aos algoísmos do esposo da Virgem Maria, ó meu amado protetor São José, que nunca se ouviu dizer, ficasse sem consolo, e invoca a vossa proteção, e solicita o vosso apoio. Cheio desta confiança, apresento-me diante de vós, e animado de fervor, me recomendo a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai do Cristo Redentor, mas dignai-vos a acolhê-la piedosamente. Amém. Segundo domingo da Quaresma, fraternidade e fome, dai-vos mesmo de comer. O Senhor chamou a Abraão e ele se dispôs ao chamado, iniciando uma caminhada que o levará longe. Escutar o Senhor é dispor-se a caminhar com ele, deixando para trás acomodações e ilusões. No Monte Tabor, Jesus introduz os discípulos no mistério de sua dor, de sua glorificação. Ele é o Filho e o Pai nos pede: esse é o meu Filho amado, escutai-o. Os discípulos receberam uma dádiva divina e neles também nós somos chamados a anunciar a Cristo Senhor no agora de nosso tempo. Vamos receber a equipe litúrgica cantando. Responder ao apelo do Senhor, dizemos com uma certeza, na partilha milagre comum, como Messias nos recorremos, ajudai-nos a conviver, recordai-nos o que nós devemos. E um dos meios para nos convertermos é estar sempre em contato com
Deus através das nossas orações e também pedindo perdão pelos nossos pecados, para celebrar dignamente esta santa celebração, nos reconciliamos com Deus, pedindo este perdão. Cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória, do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra que nos faz olhar nossa realidade de vida com o olhar da fé. Seja qual for nossa real condição, o Senhor se põe ao nosso lado. Nele temos a força de que precisamos. Ouçamos. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Fazei de ti um grande povo, te abençoarei, agradecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Transborda em toda a terra sua graça.
graça. Da mesma forma que vós nós esperamos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Desde toda a eternidade, esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Em pé, vamos aclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, um para ti, outro para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu como uma sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras que estão no Evangelho, perdoe. Queridos irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma nos deixa as seguintes perguntas. Pelo menos quando eu estava lendo esse Evangelho, preparando essa reflexão, me veio estas perguntas. Por que Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor, aquela montanha? Por que não levou todos os discípulos? E por que Jesus se transfigurou na frente destes 3 discípulos? Uma pergunta interessante, não é? Bom, chegamos à seguinte conclusão. Talvez porque esses 3 discípulos eram os que mais precisassem de conversão. Eram os que mais precisassem da prova de que realmente Jesus era o Filho de Deus. Você pode se perguntar, mas Pedro, São Pedro, o homem que tem a chave dos céus, se ele não abrir as portas, a gente não entra. Precisava de conversão? Sim. Pedro tinha todas as virtudes e defeitos, e várias que todo ser humano tem. Sabemos muito bem que Pedro era nervoso, muitas vezes violento. Vamos ver algumas situações. Quando Jesus falou a Pedro, falou aos discípulos que o Filho do Homem haveria de sofrer, de morrer e ressuscitaria no 3º dia. A palavra ressuscitar eles nem ouviram, só que haveria de sofrer. Quando Jesus disse, qual foi a reação de Pedro? Não aceitou que o Messias sofresse. E tem outras passagens até que Jesus repreende Pedro. Fala para Satanás, sai Satanás, estava possuído pelo Satanás, que as palavras que ele falava não eram deles, não eram vindas de Deus, mas de Satanás. E em outras passagens ainda Pedro é o único que diz, quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, representando o grupo, responde, tu és o Filho de Deus. Esse era o Pedro. Ainda se recusa ao que nós vamos ver daqui a pouco, na Quinta-feira Santa, a que Jesus lave os seus pés. Não deixe que Jesus lave os seus pés. Também, mais uma vez, Jesus repreende Pedro. Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde vocês vão compreender. Você vai compreender. O nega 3 vezes. Jesus já tinha previsto isso. Quando eu pergunto, olha aqui, esse é um dos discípulos de Jesus que está sendo
crucificado. E Pedro nega, antes que o galo cantasse 3 vezes. Que mais? Puxa, quando os soldados vão ao Monte das Oliveiras para prender Jesus, a reação de Pedro é empunhar a espada e já imediatamente corta a orelha de um dos soldados. Esse era o Pedro. E Tiago e João, esses 2 irmãos, vocês devem lembrar em outras passagens do Evangelho que a mãe de Tiago e João chega até Jesus e interfere num jeitinho que podíamos chamar hoje de jeitinho brasileiro, mas naquele tempo da Galileia já existia isso, já. A mãe chega para Jesus e diz: "Ô Senhor", mais ou menos assim, "quando estiveres na glória, lembra dos meus filhos, Tiago e João, que te seguem, são fiéis a você, ponha um à sua direita e outro à sua esquerda." Interesses. Dá a impressão que eles estavam seguindo Jesus apenas por interesse. Existe isso hoje? Não. Nas empresas, as empresas que têm políticas, procedimentos internos e políticas internas, existe um item lá, eu lembro muito bem da empresa que eu trabalhava, que tinha conflitos de interesse, quando seus diretores, gerentes, supervisores faziam alguma coisa, estavam atrás de algum benefício ou proporcionavam algum benefício para um candidato seu, empregado mais favorecido. Isso chama-se de conflitos de interesse. Assim estavam Tiago e João, com esses interesses. Então, por essas situações de Pedro, de Tiago e de João, calcula-se que foi por isso que Jesus os convidou para acompanhá-los até a montanha. E a transfiguração? A transfiguração foi para que talvez eles entendesse melhor, clareasse o seu entendimento e acreditassem que Jesus era realmente o Filho de Deus. E aí, neste momento, quando ouvem a voz do próprio Deus, "Este é o meu Filho amado", como se fosse uma apresentação de Jesus, escutai-o, obedeçam, porque é nele que eu busco o meu agrado. Então Pedro, e neste momento, aparecem 2 visitantes ilustres. Quem foram? Moisés, representante da lei, dos 10 mandamentos, as leis que eles cumpriram naquele tempo, naquele momento, e Elias, representando os profetas, o grande profeta que sabemos que foi Elias. Quando Pedro observa esses visitantes ilustres, corre imediatamente e fala para Jesus: "Jesus, vou arrumar 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e para Moisés." Só que as tendas, neste caso, significa acomodação. Mas Pedro, você pode pensar, não, mas Pedro queria acolher, receber bem os seus visitantes, mas Jesus viu por um outro lado. Tendas representava, significava acomodação, e a acomodação era o oposto do que Jesus queria que eles fizessem quando saísse em missão. E um exemplo de um apóstolo incomodado, que não se acomodou em nenhum momento desde que foi convertido
Foi São Paulo que ouvimos na segunda leitura. E São Paulo manda uma carta, olha só, a grandiosidade deste apóstolo. Além de fundar as primeiras comunidades, fazer a manutenção com as cartas que nós conhecemos e que nós lembramos em todas as celebrações, mandando para as comunidades que se distanciavam, que esqueciam os ensinamentos de São Paulo e de Jesus através de São Paulo, que tinham esta base do cristianismo. São Paulo ficava mandando cartas, motivando, mantendo essas comunidades em pé. E também tinha uma equipe de trabalho, e Timóteo fazia parte dessa equipe. Provavelmente Timóteo já estava meio aborrecido, já estava meio desanimado com tantas provocações pela sua missão, pelo seu trabalho, com tanto sacrifício, com tanto sofrimento. Aí São Paulo escreve para Timóteo: meu amigo Timóteo, mais ou menos assim, não desanime. Este sofrimento faz parte da nossa missão. Lembre-se, é uma missão em prol de uma causa justa. Não é um sofrimento em vão, não é uma causa em vão, mas a causa por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então, vamos em frente, dizia Paulo a Timóteo. Não desanime. Prezados irmãos, esta é a proposta do Evangelho de hoje. Acreditar e confiar. Quando nós acreditamos e confiamos que Jesus é realmente o Filho de Deus, então a nossa vida também muda de figura, ou seja, transfigura. E uma vez transfigurados, então passamos a escutar o que Ele diz e a fazer o que Ele pede. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, creio, vai ser um pouquinho diferente hoje. Quero chamar aqui em frente os nossos candidatos ao nominato para entregar a oração do creio, depois vamos rezar junto com eles. Meus irmãos, minha irmã, acho que eu já tive conversado com vocês no outro dia, né? A entrega do Pai Nosso. Ah, tá, então eu vou fazer uma cobrancinha aqui de tarefa de casa. Vocês estão rezando o Pai Nosso em casa, ou só na celebração, quando o celebrante puxa, daí eu sou obrigado a rezar? Estão rezando em casa, né? Mas não só rezando, estão colocando em prática essa oração? Estão, que bom. E eu fico muito feliz de saber que a data que vocês receberão o sacramento está chegando. Mês que vem, um sábado santo, sábado de aleluia. E hoje vocês estão recebendo o credo. O que é o credo? O creio que nós rezamos todas as celebrações, missas, celebrações de palavra e outros eventos, né, outros encontros, nós às vezes rezamos o credo. O credo é exatamente, olha, não foi por acaso que foi escolhido hoje.
Foi por acaso? Não foi por acaso. Coincidência? Não, eu chamo de providência. Que providência é essa? O que nós acabamos de refletir no Evangelho? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João à montanha? Por que ele teve que se transfigurar para aqueles três? Para que eles acreditassem. Eles estavam meio assim, né? Aquela coisa assim: Jesus vai ser o rei, Jesus vai sentar no trono, Jesus vai derrubar os reis, os poderosos, e nós vamos ser a sua equipe de trabalho. Não é isso. Não era nada disso que Jesus ensinava. Por isso ele levou lá, por isso ele se transfigurou, para que eles acreditassem. E é isso que nós fazemos hoje. Confirmamos, através da oração do creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, e não só crer, mas também confiar. E aquilo que eu terminei a reflexão: quando nós confiamos, a nossa vida também se transfigura. Então é muito sério isso. Duas orações que também não é por acaso que vocês recebem durante essa preparação ao catecumenato, que é a oração do Pai Nosso, universal, cheio de petições e também de compromissos, e o credo, uma confirmação: eu creio, eu confio. Eu compreendo? Então tá, que bom. Eu peço para que vocês abram, não precisa ler, mas só simbolicamente, né? E junto com a comunidade aqui presente, então façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. E a esses jovens que colocaram a sua vida já nessa altura da vida, né? À disposição de Deus, recebendo esses sacramentos que são fios de comunicação com Deus Pai. Nunca esqueçam disso. Sacramentos são comunicação, é o celular de hoje, é o telefone sem fio. Essa comunicação com Deus tão necessária e tão importante nas nossas vidas. A eles, uma salva de palmas. Podem voltar aos seus lugares e, assim, com esta reflexão bonita, os nossos cúmulos, elevamos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, para que, neste tempo de tarefa, a nossa vontade de conversão seja cada vez mais forte. Quem preparou? Ouçamos. A nossa resposta é: dai-nos, ó Senhor, nossa salvação. Dai-nos, Senhor, nossa salvação. Derramai sobre a humanidade a força de vossa misericórdia, e todos os povos e nações
encontrem a paz e a concórdia. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Libertai-nos das amarras do homem velho, para que nós revistamos do homem novo, conforme o exemplo de Cristo. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Abri por vossa graça vosso coração, e assim sejamos participantes dos méritos da redenção de Cristo. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Conduzi-nos nos caminhos de vosso reino e fazei-nos progredir na vida de igreja e de comunidade. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Educai-nos nos valores que o Sínodo nos traz, para que sejamos autênticos cristãos de nossos dias. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Ó Pai, que as nossas preces cheguem até vós, que elas lhes sejam aceitas e agradáveis. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Façamos nosso ofertório. Liturgia eucarística. Certamente fazemos na vida a experiência da transfiguração, a semelhança de Cristo, quando nos solidarizamos com os sofredores, quando temos gestos sinceros de amor e de misericórdia. A partilha é um desses gestos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor o nosso louvor. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo que fizeste no meio de nós, por intermédio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Envie sobre nós aquele reunidos o vosso Espírito e dá a esta terra que nos sustenta uma nova face. Que haja paz em nossas famílias, igreja em nossa comunidade, a alegria de sermos vossos por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade com o Papa Francisco e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai nesta comunidade São José cada vez mais sinal de vossa bondade e unida na caminhada com a diocese, sob a orientação do nosso bispo Dom Celso e todos os ministros do vosso povo. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos
Deus, Criador do céu e da terra, que os nossos louvores e as nossas preces cheguem até vós, pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Este é o momento de adoração a Jesus que está sempre junto de nós, através do pão transubstanciado, da hóstia consagrada. Jesus que está no exemplo, transfigurando-se, fazendo com que acreditemos que Ele realmente é o Filho de Deus, mas também observando que isso tudo será confirmado na sua ressurreição. A esse Jesus que está aqui, junto de nós, entre nós, o adoremos cantando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. e com muito amor, fé e confiança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estás